A Mata Atlântica já foi uma das maiores florestas tropicais do mundo. Cobria 1.300.000 quilômetros quadrados do território brasileiro. E hoje está reduzida a 8% da sua área original. Por isso é considerado um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. Apesar de toda a destruição que ocorreu aqui, os últimos remanescentes de Mata Atlântica ainda abrigam uma das maiores biodiversidades do planeta, com um alto grau de endemismo, ou seja, espécies que só existem aqui, sendo considerada pelos especialistas uma das áreas mais importantes para a manutenção da biodiversidade mundial. Localizado no sudeste brasileiro, no estado de São Paulo, e com 300 quilômetros de extensão, o Parque Estadual da Serra do Mar é a maior reserva contínua de Mata Atlântica do planeta. Por isso, tem papel fundamental na preservação desse ecossistema. Pelo seu tamanho, ele foi dividido em 8 núcleos administrativos, que são eles: Itariru, Curucutu, Itutinga-Pilões, São Sebastião, Caraguatatuba, Pissinguaba, Santa Virgínia, Cunha. As forças geológicas, que há 80 milhões de anos criaram essas escarpas íngremes, garantiram a preservação de uma grande variedade de ecossistemas, guardando para as futuras gerações uma importante amostra do esplendor de outrora da Mata Atlântica. No parque, ainda podemos encontrar grandes extensões de florestas tropicais. Planícies litorâneas. Campos nebulares. Ecossistemas marinhos como manguezais e praias praticamente intocadas. Na parte norte do parque, no núcleo Pissinguaba, o parque protege 5 praias, como a Praia da Fazenda, a Praia Brava de Camburi, a Praia Brava da Almada e a Praia de Pissinguaba, que é o lar de uma comunidade tradicional de caiçaras que vivem da pesca artesanal e hoje em dia tem no turismo uma importante fonte de renda. E em uma dessas praias, um bando de urubus de cabeça preta encontrou essa carcaça de arraia. Esses animais desempenham um papel fundamental no equilíbrio desse ecossistema, mantendo o ambiente em que vivem limpo, eliminando desde carcaças até ossos, sendo responsáveis pela eliminação de 95% das carcaças de animais mortos na natureza. Com isso, eles ajudam a prevenir a propagação de doenças,
eliminando bactérias que poderiam adoecer ou matar muitos animais selvagens. O parque é também um berçário de nascentes. No alto dessas montanhas, em vales cercados de muito verde, a água cristalina brota da terra, se transformando em riachos, córregos e rios que garantem o abastecimento de água de milhões de pessoas na região sudeste do Brasil. Durante o seu trajeto natural, rumo ao mar, essas águas esculpem as rochas, formando centenas de cachoeiras e corredeiras. Que são um habitat perfeito para espécies como o cágado da serra, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e ocorre em córregos rochosos e fundo de lagoas de águas rasas e claras, em áreas de morros e montanhas com altitudes superiores a 600 metros. E os sapos do gênero Hilodes, exclusivos da Mata Atlântica. São popularmente chamadas de ranzinhas de correnteza, e foram descritas 25 espécies diferentes até o momento. São sempre encontradas sobre as pedras úmidas e sua camuflagem é uma importante defesa contra predadores. Por habitar em ambientes ruidosos, os machos produzem cantos agudos que sobrepujam o ruído do ambiente onde estão e apresentam sinalizações visuais, tais como elevação e aceno com uma perna. Os cantos e os sinais visuais são os principais modos de comunicação das espécies de Hilodes. Por meio destas comunicações, os machos mantêm seus territórios sem invasores e atraem fêmeas. E eles não são os únicos cantores por aqui. Cada espécie possui um canto único, usado para atrair as fêmeas durante o período reprodutivo. Esse canto funciona como um mecanismo de identificação entre machos e fêmeas da mesma espécie e garante o isolamento reprodutivo, evitando a hibridização entre espécies diferentes. Algumas espécies, como esses sapos martelo, têm uma característica reprodutiva interessante. No verão, os machos desta espécie constroem ninhos em forma de panela na beira de lagoas e represas, que é defendido bravamente por ele para que outros machos não o invadam. Desses ninhos, o macho passa a emitir um coacho para atrair as fêmeas da mesma espécie. A fêmea atraída por esse coachar aproxima-se de um deles, que sobe sobre o seu dorso e a abraça. Através desse abraço nupcial, conhecido como amplexo, o macho fecunda a fêmea que desova nos ninhos em forma de panela. Os girinos se desenvolvem nas panelinhas e, quando estas são inundadas por conta das chuvas, os girinos passam a ocupar o corpo d'água de maior porte, onde terminam o seu desenvolvimento. Outras espécies, como essa perereca, utilizam as bromélias para a sua reprodução e são objeto de estudo do biólogo Léo Malagoli.
Ele descobriu, entre outras coisas, que os ovos dessa perereca são depositados dentro dessas bromélias na beira de riachos. E quando ocorre uma enchente, esses girinos são levados para os riachos, onde terminam o seu desenvolvimento. A Mata Atlântica abriga mais de 400 espécies de anfíbios, a maioria endêmicas. Esse número expressivo se explica pelas florestas úmidas, já que esses animais são muito dependentes de umidade e pelo terreno montanhoso que no passado funcionou como uma barreira natural, isolando populações de anfíbios anuros, favorecendo o surgimento de famílias, gêneros e espécies que só existem aqui. O parque é uma das áreas com maior número de espécies do planeta. Aqui são encontradas aproximadamente 200 espécies. Quase metade do total para o bioma. E esse número cresce todos os anos com a descoberta de novas espécies. E foi aqui que a bióloga Thaís Condes descobriu, em 2014, 2 novas espécies de sapo do gênero Brachycephalus, exclusivos da Mata Atlântica e conhecidos popularmente como pingo de ouro. Revirando o folhiço úmido no chão da floresta, ela nos mostra uma de suas descobertas. Esse é o Brachycephalus crispus, e até o momento, seu único habitat conhecido é uma montanha no núcleo Cunha do Parque Estadual. A grande variação de altitude presente no parque, com uma infinidade de morros cercados por matas mais baixas, contribuiu para a diversificação dos sapos do gênero Brachycephalus. Devido à sua sensibilidade, sentindo o impacto até mesmo de mudanças de temperatura de uma montanha em relação a um vale e a sua baixa mobilidade, eles não conseguem se deslocar de uma montanha para outra. Isso fez com que a população de sapos em cada montanha se desenvolva, lentamente, em uma nova espécie. Até o momento, são conhecidas 28 espécies do gênero, e a maioria foi descrita para a ciência nos últimos anos, em virtude do aumento de expedições científicas nas áreas de altitude da Mata Atlântica. Esse outro é o Brachycephalus pitanga, descrito para a ciência no ano de 2009. Assim como a maioria dos sapos do gênero, se movimentam vagarosamente pelo folhiço úmido da floresta. Sua coloração amarela ou alaranjada está associada à presença de compostos químicos análogos à tetradoxina, mesma toxina do peixe baiacu. Nenhum estudo foi realizado para saber em que espécies as toxinas estão presentes, sua toxicidade, origem e função para estes animais. Estes mini-sapos estão entre os menores vertebrados terrestres, com tamanhos que muitas vezes não excedem 1 centímetro de comprimento na idade adulta e têm uma série de características associadas ao processo evolutivo de miniaturização, como hiperossificação de elementos do esqueleto e perda completa ou redução de dígitos e falanges. Aqui colocados sobre uma moeda de 5 centavos, podemos ver melhor o seu tamanho. Os machos, comparativamente menores que as fêmeas, vocalizam para atraí-las e também defendem território na presença de outros machos. Nestas ocasiões, o macho emite outro tipo de vocalização mais agressiva. E no encontro visual com outro macho, acaba por sinalizar com o braço em frente aos olhos e abrindo a boca que o território já está ocupado. No chão da floresta, essa pequena perereca passa por problemas.
Ela parece incomodada com alguma coisa. Uma mosca a persegue incansavelmente pelo chão da floresta. E notamos um comportamento raro, nunca registrado. Essa mosca está utilizando esta perereca como hospedeira das suas larvas. Aqui notamos que a mosca depositou 2 larvas no anfíbio, que luta como pode para se livrar dos hóspedes indesejáveis. Com a velocidade reduzida e um zoom aplicado à imagem, podemos ver claramente que 2 larvas foram depositadas. Ela conseguiu se livrar de uma, mas a outra, provavelmente, conseguirá cumprir seu objetivo e gerar descendentes para a mosca, causando muito incômodo para a perereca. Essas larvas são depositadas nos tecidos moles do anfíbio e consomem sua carne durante o seu desenvolvimento. E os anfíbios enfrentam outros perigos por aqui. E estão no cardápio de uma grande variedade de cobras. Essa jararacuçu está à espreita no chão da floresta. E essa jararaca enrolada nos galhos aquece seu corpo com os primeiros raios de sol da manhã. A Mata Atlântica abriga em toda a sua extensão aproximadamente 1.020 espécies de aves e 188 são endêmicas. As florestas do parque ainda abrigam aproximadamente 500 espécies, protegendo espécies raras e endêmicas, como o valente cuspidor de máscara preta, o exuberante tiê-sangue, o pequeno tangarazinho, e a ameaçada araponga, que tem um dos cantos mais potentes entre as aves do planeta e pode até ferir o ouvido de quem esteja perto demais enquanto ela canta. E essas florestas ainda escondem muitos segredos. Na beira desses córregos sombreados pela mata fechada, vive uma ave rara e ameaçada de extinção. A Maria-leque do Sudeste, poucas vezes filmada na natureza. Endêmica da Mata Atlântica, habita uma pequena área que vai do estado de Santa Catarina ao Espírito Santo. É uma ave muito sensível à degradação ambiental e depende de ambientes pouco alterados para sobreviver. Habita o subbosque e é uma predadora paciente, ficando pousada em poleiros por longos períodos à procura de presas. Possui um bico chato em forma de pinça, que usam para capturar insetos alados, como borboletas e libélulas, ou perigosos insetos dotados de ferrões venenosos, como abelhas, mamangabas e vespas. Após capturarem uma presa em pleno ar, retornam ao poleiro de onde partiram, batendo-a de encontro ao galho para se livrarem dos perigosos ferrões ou de suas grandes asas.
Uma de suas características mais marcantes é sua crista multicolorida, que expande em momentos de perigo. É um espetáculo que dura uma fração de segundos, mas encanta pela beleza. E os insetos estão no cardápio de várias outras espécies por aqui. Como os surucuás, que são aves de porte médio e apresentam uma rica e colorida plumagem com uma combinação de cores de grande raridade. Passam grande parte do seu dia imóveis, vigiando a floresta, onde se alimentam de lagartas, cigarras, aranhas e pequenos insetos. Seu canto melancólico soa como repetição de uma nota só, e o utilizam para demarcar seu território e atrair fêmeas para a reprodução. O bacurau é uma ave noturna e utiliza seus grandes olhos para capturar insetos em pleno voo. Os pica-paus também se alimentam de insetos, mas utilizam outra técnica e estão presentes no parque numa variedade de formas e tamanhos. Como o pequeno pica-pau anão barrado e o colorido benedito de testa amarela. E o grande pica-pau de cabeça amarela. Utilizam seus fortes bicos à procura de insetos e larvas nas árvores. Provavelmente, as aves que melhor traduzem a exuberância dessa floresta são as saíras. Essas pequenas e agitadas aves são uma verdadeira explosão de cores. Nas áreas mais altas, encontramos as belas saíras lagartas. Endêmicas da Mata Atlântica, sobrevivem em altitudes superiores a 900 metros. E em áreas mais baixas, próximas ao oceano, encontramos as saíras sete cores. Saíras de lenço. Essas duas espécies geralmente são vistas juntas, vasculhando o subbosque da floresta em bandos em busca de frutas e outras iguarias.
como o caule dessa planta conhecido como cana do mato. Essa ave é o chupim e não tem a beleza das saíras. Mas tem uma história interessante. Diferente de outras aves, não segue a tradição de fazer um belo ninho para colocar seus ovos. Ao invés disso, ela coloca seus ovos espalhados em ninhos de outras aves, para que as mesmas possam chocá-los, criá-los e alimentá-los, como seus próprios filhotes. Esse aqui é um adolescente e, graças aos seus pais, virou sinônimo de aproveitador no Brasil, presente até no dicionário. As maiores vítimas desse truque são os tico-ticos. Quando saem do ninho, os filhotes já estão bem maior que seus pais, como podemos ver aqui. A mamãe tico-tico fica desesperada para buscar alimentos para seu filhote, que parece nunca estar satisfeito e segue piando por toda parte. Para sua sorte, com aproximadamente 15 dias de vida, o chupim já começa a procurar alimento por conta própria. As aves têm relações importantes com a floresta. Elas participam da cadeia alimentar, sendo predadoras ou presas. A infinidade de espécies presentes aqui mantém a floresta saudável e participam ativamente da cadeia alimentar, comendo os frutos e grãos, ajudando na dispersão das plantas, mantendo a floresta diversa e saudável. Essas são as palmeiras jussaras. E são de fundamental importância para a saúde dessa floresta. E, infelizmente, estão ameaçadas de extinção em virtude do seu uso para a produção de palmito em conserva, uma iguaria muito apreciada na culinária local. A produção do palmito implica no corte da planta, ocasionando sua morte. No período de setembro a janeiro, as árvores se enchem de frutos
e são uma das principais fontes de alimentação de uma série de espécies. Como os tucanos de bico verde, que apreciam os frutos das palmeiras Jussara e também se alimentam de artrópodes e pequenos vertebrados, saqueando com frequência os ninhos de outras aves. Essas aves atuam como excelentes dispersores das sementes dessas palmeiras. Quando as sementes são grandes demais, regurgitam-nas durante algum tempo após a ingestão, e geralmente num local afastado da planta de onde foram retiradas. E quando são pequenas, as sementes fazem o percurso intestinal antes de serem defecadas. Essas belas aves ainda são muito comuns no parque e não correm risco de extinção. Diferente das jacutingas, que como as palmeiras Jussara, desapareceu de vastas áreas da Mata Atlântica e hoje corre risco de extinção. Essa ave depende de florestas primárias, pouco alteradas pelo homem para sobreviver, em altitudes superiores a 900 metros, em locais abundantes em palmeiras Jussara. Como podemos ver aqui, essas aves costumam ficar empoleiradas nesses cachos por horas se alimentando. É uma ave de grande porte, podendo pesar 1,4 kg. Além de sofrer com a degradação do seu habitat, é uma ave muito mansa e ainda é muito caçada no Brasil. Sua população foi drasticamente reduzida, desaparecendo da maioria dos lugares onde era comum e abundante. Se nada for feito, pode se tornar extinta em poucos anos. Como os tucanos de bico verde, têm papel fundamental na dispersão das sementes dessa palmeira, regurgitando e defecando as sementes, como podemos ver aqui. As tiribas de testa vermelha também apreciam os frutos das palmeiras jussaras e outras frutas da floresta. Aqui, um bando faz um verdadeiro banquete com os frutos da palmeira. Como os periquitos ricos que têm nas frutas da floresta seu prato principal. E uma goiabeira oferece uma boa refeição para esse periquito. Esses outros fazem um verdadeiro banquete nessa palmeira, não se importando em derrubar as sementes. Os tucanos de bico preto também se alimentam de alguns frutos, mas têm um cardápio mais variado. São predadores e caçam outras espécies de aves, como os próprios periquitos ricos. Vivem em bandos e preferem as copas das árvores, dividindo espaço com outras espécies dessa floresta, como os bugios, que vivem em bandos familiares, de 2 a 12 indivíduos. Se movimentam vagarosamente pela copa das árvores.
e passam grande parte do dia em repouso, se dedicando a atividades sociais. Como podemos ver aqui, o adolescente retirando parasitas do mais velho. Se alimentam pela manhã e no final da tarde. E sua dieta é composta basicamente por folhas de árvores da floresta. Utilizam sua cauda prênsil como quinto membro, deixando as mãos livres para se alimentar. E outros primatas também vivem aqui, como estes saguis de tufos brancos. Apesar de sua simpatia, são uma espécie invasora originária de outras regiões do Brasil. Era comum ter esses animais como bichos de estimação, que, soltos na natureza pelos seus antigos donos, se adaptaram muito bem e se espalharam por vastas regiões do sul e sudeste brasileiro. Porém, aqui já existia uma espécie de sagui, o sagui da Serra Escuro. Uma espécie endêmica dessa região e que já corria risco de extinção devido à destruição do seu habitat. As duas espécies convivem bem entre si e começaram a formar bandos mistos, cruzando entre si e formando descendentes férteis, ameaçando ainda mais essa espécie que já corre o risco de desaparecer. Esse sagui nativo é o líder de um bando formado por saguis invasores. Enquanto o bando se alimenta, ele vigia os arredores em busca de predadores. Emite esses avisos sonoros quando avista algum perigo. Infelizmente, essa espécie corre risco de desaparecer da Mata Atlântica, pelo menos na sua forma atual. Essa floresta tem mais diversidade de espécies vegetais do que alguns continentes como Europa e América do Norte. Estima-se que aproximadamente 97% da flora da floresta atlântica produz flores adaptadas para polinização por animais e apenas 3% é polinizada pelo vento. Em florestas temperadas, por exemplo, o vento tem um papel mais importante na dispersão das espécies vegetais. Uma das teorias para essa dependência tão elevada pela polinização por animais são o baixo deslocamento de ar no interior de florestas tropicais e a enorme diversidade de árvores e outras formas de vida que frequentemente implicam baixas densidades e grande distância entre indivíduos de uma mesma espécie. Por isso, a dispersão direcional de pólen oferece mais vantagens
E isto só pode ser feito com eficiência por animais polinizadores. A variedade de cores e formas é imensa, e elas disputam a atenção de insetos, morcegos e de um grupo muito especial de aves, os beija-flores. São encontradas somente no continente americano, do Alasca à Terra do Fogo, e até o momento são conhecidas 322 espécies. A maior biodiversidade de espécies ocorre em regiões neotropicais no Brasil e Equador. E no parque podem ser encontradas aproximadamente 20 espécies. Pesando de 2 a 6 gramas, são as menores aves do planeta. Essas aves têm o sentido do olfato pouco desenvolvido, mas uma visão extremamente aguçada. Com seus bicos longos e finos, na Mata Atlântica são especialmente atraídos por flores tubulares, vermelhas, alaranjadas e sem cheiro que se abrem durante o dia. Como explica o biólogo Carlos Coquinho, que realiza estudos sobre a polinização das plantas no parque. Bom, aqui a gente tem uma florzinha aqui do pico do corcovado, é uma espécie de Siphocampylus, é uma plantinha com as características de plantas que são polinizadas por beija-flores, né? Aqui vocês podem ver que ela é quase toda vermelha, só um detalhe em amarelo, e ela é bem tubular, né? É um formato de um tubo e mais ou menos do tamanho do bico do beija-flor, dos beija-flores que a gente tem aqui. Então, aqui na Mata Atlântica, né, em geral, a gente tem um monte de espécies com essas características. E os beija-flores têm uma importância fundamental na polinização e na reprodução dessas espécies, né? São pelo menos umas 60 espécies que a gente conhece que tem essas características e que a gente vem estudando, que são polinizadas por beija-flores. E em troca desse serviço de polinização, né, os beija-flores levam pólen de uma planta para outra e garantem que as flores sejam fecundadas e que formem frutos e sementes. E em troca disso eles recebem o néctar que as plantas produzem, né, que produzem dentro da flor. No caso aqui o néctar se acumula no fundo desse tubo que a gente tem aqui. O esqueleto e constituição muscular dos beija-flores estão adaptados de forma a permitir um voo rápido e extremamente ágil. São as únicas aves capazes de voar em marcha ré e de permanecer imóveis no ar. O batimento das asas é muito rápido e as espécies menores, como esse pequeno topetinho verde, podem bater as asas de 70 a 80 vezes por segundo. E para suprir toda a energia gasta com o bater frenético das asas, consomem muito néctar.
Essa árvore com flores em forma de candelabro se chama mulungu do litoral. Uma das mais belas árvores da Mata Atlântica. Fica completamente sem folhas na época da sua floração. Suas flores são um verdadeiro banquete e atraem uma série de animais apreciadores de néctar, como o saí azul e as cambacicas, que são muito comuns por aqui e são grandes apreciadoras de néctar, frutas e pequenos artrópodes. Com seu bico curvo e pontiagudo, perfura o cálice das flores do mulungu, atingindo assim o doce néctar. Essa pequena fêmea de beija-flor de fronte, violeta, fez dessa doce árvore o seu território de alimentação. Ela se aproveita dos furos feitos pelas cambacicas para chegar às reservas de néctar dessas flores. Como podemos ver aqui. Assim como ele, a maioria das espécies por aqui são territorialistas e defendem seus territórios de alimentação com muito ímpeto. Quando estabelecem um território, o beija-flor transporta pólen entre as flores da mesma planta ou de plantas próximas entre si, o que resulta em menor número de plantas na polinização. Costumam ficar empoleiradas observando o ambiente à sua volta em busca de invasores. Quando localizam um provável adversário, tentam intimidá-lo, eriçando suas penas e criando belos espetáculos. Esse beija-flor cinza parece ter localizado um invasor. E o beija-flor rubi exibe sua bela plumagem. O beija-flor tesoura é extremamente agressivo e uma das maiores espécies do parque. Mas nesse caso, outro beija-flor da mesma espécie parece ter conquistado seu precioso coleiro. Esse pequenino é o topetinho verde e, apesar de ser um dos menores beija-flores presentes aqui, tem muita agilidade e não foge de uma briga. Observando atentamente o ambiente à sua volta, eriça suas penas tentando aumentar o seu tamanho e espantar o concorrente. Quando as exibições falham, parte para um ataque aéreo para expulsar o invasor. O beija-flor rajado, diferente da maioria dos beija-flores,
não é territorialista. Ele percorre rotas alimentares e pode visitar mais de 200 flores por dia. Tem preferência pelas flores das bromélias, sendo um dos seus principais agentes polinizadores. E ele está com filhotes. Esses dois estão na fase final do seu desenvolvimento e o ninho parece estar apertado. Esse aqui aproveita a falta de espaço para treinar suas asas, que logo serão usadas. E a mamãe beija-flor está por perto. Quando chega, os dois se agitam em busca de comida e, um por um, são alimentados com o precioso néctar. E o parque ainda reserva algumas surpresas. O núcleo Curucutu, que tem parte de sua área localizada dentro do município de São Paulo, uma das maiores cidades do planeta, protege uma vegetação única e praticamente desconhecida a poucos quilômetros de uma das maiores cidades do planeta, a cidade de São Paulo. Os campos nebulares, que são enormes áreas descampadas localizadas nas cristas da Serra do Mar e que já cobriram boa parte da área onde hoje está localizada a cidade de São Paulo, que nos primórdios era conhecida como São Paulo dos Campos de Piratininga. Apesar de possuir um solo pobre em nutrientes, esses campos são quase sempre cobertos pela neblina úmida que vem do mar, criando uma rica biodiversidade. Com a presença de orquídeas. As poucas árvores que conseguem sobreviver nesses campos não conseguem crescer devido à falta de nutrientes no solo. E de plantas carnívoras, como as dróseras, que coloniza solos úmidos, ácidos e de baixa fertilidade, e encontra nesses campos o habitat ideal. Suas folhas em forma de tentáculos são cobertas por tricomas glandulares, que ao secretarem uma substância pegajosa, atraem suas presas, que são pequenos insetos. Estas ficam aprisionadas nas armadilhas adesivas, onde morrem e são lentamente digeridas, tendo os nutrientes de seus corpos absorvidos pela superfície das folhas. Essa mosca luta como pode para se livrar dos tentáculos grudentos da planta. Mas quanto mais se debate, mais fica presa.
O pinus é uma planta invasora que se adaptou muito bem nessa região e que ameaça essa vegetação única. Suas sementes se espalham com o vento e, se nada for feito, pode acabar com essa paisagem em poucos anos. Muito pouco restou, e temos o dever de preservar esse verdadeiro tesouro que é a Mata Atlântica.